Quando nós falamos de oração, a palavra oração, no original, ela é a palavra tefilá. E tefilá é a ideia de estar de pé. Alguém que está de pé para guerrear, para marchar, para avançar. Evidentemente que a oração também não é apenas ficar de pé, mas também se prostrar também. O apóstolo Paulo diz que por essa causa eu me ponho de joelhos, né? Efésios capítulo 3. Então, se prostrar também é humilhação. E nós vamos ver também que em vários contextos das Escrituras nós vamos ver várias formas de oração. Aquela oração que ela é conduzida por uma vida de jejum, aquela oração de humilhação como fez Daniel quando clamou pelo povo de Israel. A bem da verdade é que a oração ela faz parte da nossa vida. No final eu vou falar um pouco, queridos, por que é tão difícil às vezes orar. E como é difícil, irmãos, nós motivarmos a igreja para a oração. Para ir para o culto até as pessoas gostam, mas orar são poucos. Só ora quem realmente entendeu e é despertado dentro de si essa chama tão importante, né, que é fundamental para a nossa vida. Quando nós pensamos também sobre oração, a oração ela está dentro daquilo que nós chamamos das disciplinas interiores da vida cristã. Um cristão que não ora, ele está com algum problema. Né? O cristão que não ora, ele está aí, vai estar sempre em desequilíbrio alguma coisa dentro dele. Porque a oração, ela faz parte das disciplinas interiores. E eu acredito, irmãos, que um dos problemas que nos conduzem muitas vezes para não orar é justamente a gente se acostumar demais com as coisas de Deus. E isso é uma grande verdade, porque o livro de Juízes, ele vai nos dizer que um dos problemas da nação de Israel foi ter se acostumado demais com as coisas de Deus. Então isso também, inclusive, é um problema dos relacionamentos, porque o relacionamento começa a ver o desrespeito porque se acostuma demais. Mas porque a gente quer se acostumar demais, a gente não consegue ter um olhar de prazer, de respeito pelo outro. Todo dia a gente precisa, aquilo que nosso apóstolo Tomé sempre falava, né? Diga ressignificar. O que é ressignificar? Voltar a dar sentido para aquilo. Se eu não dou sentido para aquilo que eu faço, a importância, eu vou me acostumando e eu vou começar a desvalorizar. Se eu não entender a importância do meu cônjuge para mim, eu vou me estressar, vou tratar mal. Príncipe, eu digo essa palavra que eu acho que eu estou falando com alguns varões aqui, varões se acalme. Varões, valorize, né, o seu cônjuge. Porque os varões, diga assim, só a graça. Os varões, às vezes, só a graça, né, irmão? Porque o homem, ele se irrita fácil, né, sabe, é meio durão. Então, assim, então a oração, preste bem atenção, a oração, diga assim para o seu irmão, a oração é muito importante. Diga assim, a oração faz parte das disciplinas interiores da vida cristã. Amém? Então, ou seja, se é uma disciplina, eu preciso praticar. Eu preciso aprender, olhar para a oração e falar, pera, isso aqui é algo importante na minha vida. Isso aqui é algo que eu não posso deixar de lado. E aí, nós vamos acabando não dando o devido valor para a oração. Com certeza a gente se ocupa muito com as nossas atividades, a gente se ocupa muito com os nossos problemas, a correria, e aí a oração que é tão importante, diga assim, vai ficando de lado. Então eu queria que você fizesse esse julgamento de si mesmo, que diz o apóstolo Paulo, se nós aprendermos a julgar nós mesmos, nós não seríamos o quê? Condenados com este mundo. Amém? Então diga assim, eu preciso avaliar a minha vida de oração. Nós lemos esse texto do apóstolo Tiago, queridos, ele dá um exemplo interessante, porque ele vai nos mostrar que a oração do justo, ela é o quê? Eficaz, né? Ou tem eficácia. O que ele quer dizer com alguém que é justo? Não é alguém que é perfeito, mas alguém que persevera na oração. Que lá no fundo ele é movido pela fé para buscar de Deus respostas, para colocar situações nas mãos de Deus, ser levado a buscar o Senhor. Então, digo justo é aquele que busca, não é aquele que é perfeito. Procura andar numa vida de santidade. Por exemplo, nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Entretanto, se você tem perseverado numa vida, queridos, de santidade, a tua oração tem eficácia. Quem está entendendo? Não é ser perfeito, mas você foge do mal, você procura andar em santidade. Ora, pode ter certeza, a sua oração ela é muito eficaz.
Mas se você conhecer a sua vida. Agora, claro, então, após, se eu tiver pecado, Deus não vai responder. Responde. Se arrependa, creia e ore. Porque também o justo é aquele que se corrige também, né? Mas ele fala que... Por que ele fala do justo? Porque na epístola de Tiago, ele vai nos trazer um ponto bem importante, queridos, que é o quê? O crente, ele dá uma das ferramentas para nós ficarmos firmes no meio das tribulações. Quais são essas ferramentas? Eu não vou falar de todas, eu vou falar só de uma hoje, que é o foco, é a oração. E essa ferramenta é a oração. E ele vai, e a tese da carta de Tiago, né, do apóstolo Tiago, é o quê? Que as pessoas se afastam do caminho de Deus por conta das tribulações. É ou não é? As pessoas se afastam da presença de Deus por dois grandes motivos. O primeiro, diga assim, tribulação. Quais são essas tribulações? Fome, dificuldade, problema, todo tipo de problema que você pode imaginar. Dificuldades, desânimo, problema na igreja, problema na família. Então, as tribulações, elas afastam ou não afastam as pessoas da presença? Sim ou não? Qual é o outro problema que afasta as pessoas? Questão financeira. A pessoa está talvez ganhando muito recurso, está bem a princípio, e ela começa a se afastar. Mas a principal tese aqui de Tiago é que os problemas, eles são um dos motivos para afastar as pessoas do caminho. Então, o que Tiago vai nos ensinar? Que um dos motivos para nós ficarmos firmes e não nos afastarmos no meio das tribulações, diga assim, é a vida de oração. E ele quer incentivar as pessoas a orarem. Tiago, inclusive, era conhecido como o homem dos joelhos de camelo. Por quê? Porque ele orava muito. Ele era tido como um dos grandes líderes da igreja. Então, era um homem que conduzia a sua vida em profunda oração. Quem está entendendo? Amém? Amém? Veja, não perca atenção agora. Fique ligado aqui nessa palavra. Ele vai dar o exemplo de Elias. Porque Elias era um homem que pregou, falou da verdade de Deus nos momentos mais difíceis de Israel. No momento de grande crise ética e moral, espiritual do povo de Israel, Elias, ele orou. Ele foi um dos poucos que acreditavam. Se bem que, na opinião dele, havia mais pessoas, né, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mas Elias era um desses homens justos da sua geração. E ele, na sua simplicidade, ele orou, ele buscou a Deus. Porque no meio da dificuldade, irmãos, uma das coisas que mais o povo de Deus sofre é com a crise de fé. É ou não é? Quando as pessoas estão vivendo crises, né, numa situação, elas perdem a fé. Talvez elas não vão confessar, mas um olhar analítico espiritual vai provar que elas muitas vezes têm esfriado, têm retrocedido e têm parado. E Tiago vai nos dar, queridos, essa instrução tão tremenda da vida de Elias, quando ele diz que ele orou para que não chovesse, depois ele orou novamente e a chuva veio. E tem um detalhe que ele dá aqui. Ele orou de novo, e ele orou de novo, e ele orou de novo. Quem está entendendo? Esse é outro problema, porque a gente quer orar uma vez e já quer que Deus derrame. Calma, ore a segunda, ore a terceira. Ele orou, e aí vai lá, aí, agora eu estou vendo uma nuvem. Quem está lembrado lá? Acho que é 1 Reis 18, ou é 2 Reis, me lembra? 1 Reis 18, né? 1 Reis 18, né? Então, ele começa a ver a nuvem lá. Quem está entendendo o mistério? Porque a oração, queridos, ela é o quê? Ela é essa ponte. Mas o que tem poder de fato? É a oração ou é o Deus que responde a oração? É o Deus. A oração ela é o caminho para você acessar o que é o mais poderoso, que é quem? É Deus. Quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas orando. Nós vamos ver Jacó orando, buscando a Deus. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Isaac, os patriarcas. Nós vemos Moisés orando. E detalhe, a oração muda decretos também. Moisés orou, mudou decretos. Deus iria destruir o povo, e eu não ia. Ele ia destruir o povo, por causa da justiça dele. Mas Moisés apelou para a misericórdia do Senhor. Eu vi Jonas orando e Deus mudando o decreto também. Não mudou? No final,
Mas depois ele não queria agir de misericórdia para com o povo. Aí Deus fala assim, peraí, Jonas, mas tu... Engraçado, tu clamou a mim, pediu misericórdia, eu fui misericordioso contigo, agora tu não quer ter misericórdia do próximo? Então diga, oração muda decretos. Ainda que a situação esteja mais carrancuda, né? Mais difícil, mais complicada, acredite, é nessa hora, querido. É por isso que nós devemos orar. Porque tem vários tipos de oração, né? Mas assim, quando a dificuldade está na frente, é aí que nós temos que orar ainda mais. Por quê? Porque oração é para quem crê. Amém? Claro que nós temos orações de agradecimento, tem oração de batalha espiritual, tem oração de clamor, de gratidão, oração por causas impossíveis. Amém? E nós devemos incluir na nossa vida de oração as causas dos nossos irmãos. Como é que eu sempre oriento, irmãos, nós começarmos a oração, aquilo que Jesus nos ensinou, glorificando a Deus. Nunca inicie uma oração pedindo já as coisas de Deus. Porque se eu vou pedindo, então eu não estou interessado no Deus da bênção. Quem entendeu? Eu estou interessado no que Ele pode me dar. Mas depois você vai colocar o pedido. Mas Ele quer saber qual é o teu interesse. É o Deus da bênção ou a bênção de Deus? Talvez muitos de nós temos buscado mais as bênçãos do que aquele que pode nos abençoar, né? E que libera a bênção. Então, um dos motivos de orarmos, queridos, é glorificar a Deus. Porque apesar de tudo, tudo deve ser feito conforme a vontade dEle. Quando eu oro, eu coloco, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Eu te exalto, em Ti está todo o poder, toda a majestade. Inicie sempre a oração glorificando a Deus. Tire um tempo glorificando a Deus, sentindo a presença de Deus. Aí você entra com as suas petições, as suas causas. Pai, também venho através dessa oração colocar uma causa impossível diante do Senhor. Venho colocar a causa do meu irmão, da minha irmã, da igreja, da nossa liderança. O Senhor tem uma causa que é impossível, o Senhor está tendo um conflito, o Senhor está tendo uma tribulação, tem um problema de saúde e comece a especificar. Também isso é importante. Os grandes irmãos líderes da igreja, como Martinho Lutero, ele orava, como Martinho Lutero, quero dizer, né, dos líderes da reforma protestante, da Igreja de Cristo, da igreja evangélica hoje, conhecida. Ele era um homem que ele tirava no mínimo 3 horas de oração. Era uma coisa pessoal dele. Ele tinha esse compromisso de orar 3 horas por dia. Inclusive, ele dizia que se ele não orasse, não tirasse tempo para orar assim, Deus não iria usá-lo. John Wesley também dizia a mesma coisa. John Wesley orava pelo menos 2 horas por dia para que Deus pudesse ele agir debaixo do mover de Deus. Após mais 2 horas, que tanto que eu vou orar? O Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Até nós nos apaixonarmos pela oração. Eu tenho uma tese hoje, irmão, depois de ler tanto, né? Ler tanto, aprender tanto assim, que nós deveríamos orar pelo menos por dia 1 hora. Pelo menos, todo dia. Eu vi um missionário uma vez falando bem assim, que ele não orava mais de 15 minutos, mas também não ficava mais do que 15 minutos sem orar. Então ele orava praticamente que continuamente, né? Então assim, tira aquele secreto. Eu acho que é sempre bom, irmãos, o mais cedo possível, né? Você acorda, tirar um tempo mais cedo. Irmãos, é um desafio orar. É muito bonito falar sobre oração, mas o difícil é orar. É sério. Vá nas reuniões de oração para você ver. Se tiver 2 ou 3 é muito. Sério mesmo. Pense um pouquinho. Será que a gente pode mudar esse quadro hoje nas nossas congregações? Seja justo consigo mesmo. Fala, não, dá para me fazer. Eu posso ir lá na reunião de oração. E venha. Vamos nos unir cada vez mais na oração, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Ele vai. E quando nós nos apaixonarmos pela oração, orar vai ser algo natural para nós. Amém? Nos quebrantarmos, nos humilharmos. Por quê, querido? Tem um ponto muito interessante sobre oração. Quando você ora, você está sendo transformado por Deus. Diga para o seu irmão, quando você ora, você está sendo transformado. Diga assim, esse coração aí não me engana. Diga, esse coração aí não me engana.
Essa carinha bonitinha aí, ó, é bonita. Mas esse coração não me engana. Fale. Diga assim, é carne de pescoço. Não, é ou não é? É ou não é? Nós temos que ser sinceros, irmãos. Quando eu estou orando, diga, eu estou sendo transformado. Irmãos, a gente falava hoje lá na congregação, meu pastor Luiz, que nós perdemos muito o temor de Deus. É sério mesmo. Irmão, pense um pouquinho, você tem a oportunidade de se prostrar diante do Criador, irmãos. Isso não causa um temor, não, um desejo, mas muitos perderam. Muitos de nós perdemos esse temor. Irmão, não tem presidente, como o Charles Randolph Spurgeon dizia, né? Ele falou assim, meus filhos, para os pastores que ele ordenava, que ele ministrava, ensinava. Ele falou assim, a rainha da Inglaterra vos chamar para ser ministro. Não aceitem um cargo tão baixo. Vocês são ministros do Evangelho. Porque o cara se acha, porque ele é ministro, grandes coisas. Claro, pela importância que os homens têm, mas assim, o Charles Randolph Spurgeon dizia, o príncipe dos pregadores, quando a rainha da Inglaterra vos chamar, não aceitem um cargo tão pequeno, tão baixo. Vocês são muito grandes. Vocês são príncipes do Senhor. E hoje parece que o sonho dos pregadores é ser político. Meu Deus do céu, ai, não aprendeu nada. Coitado. Já me chamaram para ser... Eu quero ser político, irmão. Deus me livre. Tô fora. Tô com o Charles Randolph Spurgeon, irmão. Posso orientar, ajudar, mas assim, né? Até aconselhar, né? Mas quero não, irmãos. Meu pai, antes dele falecer, meu filho, entre na política. Aí o outro meu pai, que mora lá no Ceará, e falou assim, olha, dava para o senhor ser deputado. Eu falei, eu não quero, não. Eu não quero isso para mim, não. A gente tem que decidir o que a gente quer, né? Eu já escolhi, o senhor já colocou no coração que é cuidar de vidas, então é cuidar de vidas. Amém? Mas se um cristão que é chamado por Deus, claro que pode ser um ministro, né, da nossa política aí, né? Pois bem, queridos, eu fui visitar uma tia minha, eu creio que foi ela que orou, irmãos, pela minha conversão, porque a única crente que tinha naquela época era ela. Aí, conversando com ela, confessou que orou, porque você é fruto de uma intercessão, não sei se você sabe, ou simplesmente você assim chegou e falou assim, Deus olhou assim, rapaz, acho que eu vou converter aquele ali, foi assim que aconteceu? Deus ouviu, tu quer que seu filho se converta, teu sobrinho, seu esposo, diga para o seu irmão, você é fruto de uma intercessão. Ou você chegou aqui na Massa e Betel, olhou assim, olha, eu não sei, eu fui movido para cá e alguma coisa está me dizendo para me converter. É assim que funciona assim? Eu nunca vi assim, irmão. Quem já viu algo desse tipo? Nunca vi. Não, eu estou bem, mas eu quero me converter. É assim que acontece? Não, geralmente a gente está numa vida bem longe dos caminhos do Senhor, né? Então minha tia falava bem assim, ela falou, meu sobrinho, meu pastor, eu vou lhe falar, quando eu ouço o nome de Deus, eu me estremeço todinha, eu até choro. Aí aquilo ministrou no meu coração. O Espírito Santo falou assim, tá vendo? Esse temor a gente precisa trazer ao nosso coração. E a gente se acostuma demais, a gente vai perdendo. Diga, não perca o temor. Diga, não perca o temor de Deus. Diga, se você tem a oportunidade de orar para o Criador. E o texto que a bispa leu, Hebreus 4, verso 16... Acheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Por quê? Porque Jesus, ele é o símbolo do sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote na antiga aliança? Ele, como humano, intercedia pelas fraquezas do povo. Ele intercedia pelas dificuldades do povo. E o ministério de Cristo, o ministério sacerdotal, ele suplantou o ministério levítico, ao ponto de ele sentar à destra do Pai. Ele não está agora num templo humano, feito por mãos humanas, mas num templo feito, construído pelo Pai. E ele diz, podem se achegar a mim com confiança, porque eu vou responder. João, entendendo isso também, diz que Jesus, ele é o quê? O advogado fiel. Fiel advogado. Amém? Então é algo tremendo. Então ele advoga nossas causas, nossas lutas. Por isso você pode chegar confiadamente. Quando você tem uma causa, um advogado vai defender você,
Ele sabe dos direitos, ele chega ali e pode te defender com todas as questões que a lei nos proporciona. Jesus é da mesma forma, queridos. Ele é o advogado fiel. Amém, queridos? Olha como é tremendo ver sobre oração. Quando nós pensamos sobre oração, nós vamos ver, por exemplo, os apóstolos dizendo, vamos nos dedicar à oração e o ministério da palavra. Nós vamos ver o Espírito Santo vindo, irmãos, como um clamor da igreja naquele dia de Pentecostes. Diz que 120 estavam ali, irmãos, buscando a presença de Deus até que todos foram cheios. Amém? Nós vamos ver Paulo orando, nós vamos ver nosso Senhor, irmãos, rompendo as madrugadas, orando e buscando a presença de Deus. Será que a gente consegue romper, nem que seja 30 minutos orando pela madrugada? Será que a gente consegue? Hoje talvez muitos estão rompendo em outras coisas, né? Mas Deus nos convida a romper, a romper entrando pela madrugada, orando, buscando a face do Senhor. O que eu quero nessa tarde, queridos, é despertar você para isso, para esse poder e para essa disciplina da oração. Será que você ora só quando alguém pede que você ore, né? Ou você tem isso dentro de você? Será que você tem orado, você tem buscado? Diga assim, Jesus, eu preciso te buscar mais. Amém? Aleluia. Quando nós oramos, irmãos, nós podemos ser transformados ainda mais por Deus. Eu tenho entendido, acho que quanto mais nós oramos, irmãos, mais nós vemos os nossos defeitos. Você consegue ver isso? Um dia eu estava orando, né? Eu falei, Senhor, eu vou participar de uma situação. Vai comigo, Senhor. Pai, que eu não abra a minha boca, Senhor, para falar absolutamente nada. Eu falei, Senhor, põe a cola mil do reino dos céus na minha boca, para mim não falar. Eu entrei mudo e saí calado, porque se eu falasse, irmãos, ia dar ruim. Para glorificar o nome do Senhor. E Senhor, bota uma gotinha da tua super bonde na minha boca, para mim não falar. Porque se a gente falar, a gente vai. Só que você tem que ter esse discernimento. Tem irmão que passa uma situação, botar para cima mesmo. O que é isso, vaso? Ele não tá, nem pensa, ele já quer no braço. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Então diga assim, tem que orar, tem que se olhar, tem que se examinar. Rapaz, estou passando já do limite. Estou passando um pouquinho já do limite. Diga assim, eu estou demais. Diga misericórdia, Jesus. Então, como eu falei para vocês, né, a oração é o meio pelo qual Deus nos transforma. A oração também é algo que pode ser aprendido. Você acha que os apóstolos, os discípulos, no início, eles não sabiam orar? Eles sabiam. Só que eles queriam aprender do jeito que Jesus orava. Amém? Porque todo judeu, desde berço, irmãos, é o que ele mais aprende sobre a oração. Todo dia ali, né, recitar as orações, Amidá, né, que é chamado de Amidá. As orações e mais orações, eles sabem. Só que ele fala assim, não, ele ora diferente, eu quero aprender com ele. E aí, você tem pedido para Jesus para aprender a orar? Peça para Jesus, Senhor, me ajuda a orar, me ensina. E quando você pedir, você vai orar da forma que Deus quer que você ore. Vai ter momentos que você vai agradecer, mas Deus fala assim, intercede pela apóstola. Quem tem esse comando? Cadê a nossa bispa? Cadê a nossa bispa? Ali. Não é assim? Ora pelo apóstolo. Ora pelo irmão Andrade. Ora pela pastora Jússi. Quem tem essa experiência, irmãos? Eu faço a minha oração, aí eu paro um pouquinho, eu baixo, aí eu fico... Eu falei, Espírito Santo, eu já falei, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Aí o Espírito Santo começa a trazer. Ora por fulano, por fulano, por fulano. Irmão, quando eu vejo, é quase 1 hora de oração. Eu tenho tentado, irmãos, todo dia fazer 1 hora. Às vezes eu não consigo 1 hora, ver 30 minutos, mas não dá para orar 10 minutos, irmãos. Amém? Eu sei que você é ocupado, mas você precisa orar um pouquinho mais. Começa com 30 minutos. Apóstolo, eu só oro 2 minutos, apóstolo. Beleza, então ora pelo menos 20 minutos. Aumenta mais essa oração. Chega nos 30, por um tempo. Aí depois, até chegar 1 hora. Irmãos, quando você começar a orar por cada uma das pessoas,
Você vai ver que já passou 1 hora, já passou talvez até 2 horas você ali orando. Ah, apóstolo, eu sou ocupado, eu tenho... Deus sabe das coisas. Aí, olha só, preste bem atenção. Olha aí, meu pastor Luiz, começa a revelação. A questão não é saber que Deus sabe. É a questão que tu tem que convencer o teu coração de que Deus ele pode fazer. Porque Deus vai se mover conforme a fé do seu coração. Não que Deus precisa fazer algo só porque nós estamos orando. Mas Deus também faz muita coisa através da nossa oração. Ele olha para um coração, tem fé, está buscando, está se humilhando. Eu vou dizer uma coisa para você, é uma revelação. Preste bem atenção. Eu não sei o que Deus vai te responder. Eu não sei como vai ser. Mas diga para o seu irmão, como crente agora, fervoroso, diga assim, ele vai te responder. Eu posso te garantir. Ele vai responder às nossas orações. Ah, mas já orei, continuo orando. Já tem 2 anos. Ore, eu orei 15 anos, irmão, pela conversão do meu pai. E eu creio que Deus levou ele, porque Deus conhece o coração do homem. Deus podia ter curado? Podia. Mas coube Deus, né? Prove a Deus levá-lo. Que Deus sabe, mas ele confessou. Ele falou, como é que eu aceito esse Jesus? Como é que eu aceito? Tem uma reza, tem uma oração, ele não sabia nem o que falava. Eu falei, tem uma oração, o senhor quer fazer comigo? Queremos. E eu falei, pai, se o senhor acreditar de todo o seu coração que Jesus é o Senhor e que com a sua boca o senhor confessar, o senhor será salvo. Antes do tratamento dele, irmãos, do câncer, ele fez essa oração. E eu lembro, irmão, no dia que nós batizamos ele. Irmão, que maravilha você batizar o seu pai. Pensa aí. Não, irmãos, eu falei, Senhor, eu te agradeço. E eu nem fui eu propriamente dito que batizei, né? Deus faz isso aí, usou um outro pastor, irmãos. Olha o mistério de Deus. Papai estava lá na frente da loja, lá, cabisbaixo. Aí estava chovendo, encostou um homem assim. Aí papai, entre, o senhor vai se molhar. Mal sabia que era um pastor. Olhou assim para ele assim. Assim diz o Senhor para o Senhor, que Ele me trouxe aqui, porque Ele vai te salvar. Ele começou e foi tomado, foi um mistério de Deus, irmãos. Um pastor inclusive da IPUA, Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Fomos 3 vezes na IPUA para batizar o papai. As 3 vezes a porta estava fechada, vocês acreditam? Da igreja, o pastor combinava para batizar, chegar lá, a porta fechada. E estava tendo o Qualicamp, falei, então vamos para o Qualicamp. Levamos no Qualicamp, batizamos no Qualicamp e o Senhor fez a grande obra dele. Minha experiência com a conversão do meu pai, eu orei assim uns 5 anos, irmãos, com muito fervor. Muito, o Senhor vai converter. Aí chegou um momento que eu já comecei a diminuir. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu não vou orar mais não. Quem ele quiser, já preguei, já falei, já ele sabe, não quer papo com Deus, não estou nem aí. Assim mesmo, revoltado. Aí um dia o Espírito Santo falou no meu coração bem assim, quem disse que é você que converte? Volte a orar, porque quem faz a obra sou eu. Eu senti, irmãos, isso no meu coração. Aí o que eu comecei a fazer? Vou começar então. Aí eu comecei a orar, voltar a orar com a minha esposa. Oramos. Assim vai ser com o seu Antônio, meu sogro. Nem que seja, eu falei, Senhor, nem que seja no último momento, na última gota da vida dele. Leva ele, Pai. Salva ele, Pai. Não deixa ele partir sem salvação. Imagine meu pai, ele chegou lá na eternidade, abriu os olhos. Ele está na glória, irmãos. Talvez Deus chegou com ele, eu conjecturo, e falou bem assim, seja bem-vindo, senhor José Valdo, para a eternidade. Príncipe do Senhor. Os anjos, né? O Senhor depois falando com ele. Ele falou assim, sabe quem foi usado para sua conversão? Seu filho, sua nora. Trocando nó. Dá um nó na minha cabeça esse negócio. Eu nunca acerto, irmão. Ainda bem que ela está sempre para me ajudar, bispo. Sua nora, apóstola Deusa, e começou a mencionar. Aí ele falou, o senhor é real. Vale ou não vale a pena, irmãos? Irmãos, você é responsável por pessoas que vão estar na eternidade. Amém? Então, diga, é importante orar. Diga, não dá para viver sem oração.
A oração também, queridos, é um processo de aprendizagem, de aprendizado, né? Melhor dizendo, de aprendizado. Por quê? Porque pensa, nós somos seres totalmente limitados. Então nós estamos aprendendo com alguém que é eterno, que é com Deus. A cada dia, irmãos, nós estamos aprendendo. É impossível alguém dizer assim, eu sou o cara da oração. Não existe. Nós estamos num processo, estamos num processo de crescimento, de amadurecimento na oração. A cada dia você não só fala melhor, porque não é essa questão de falar melhor. A questão é de você entender e confiar em Deus. Amém? Então diga, a oração é um processo de aprendizado. Bom, é importante também, queridos, nós sabermos que existem momentos na oração que você não vai dizer bem assim, Senhor, que seja a tua vontade. Por exemplo, não sei se vocês já viram como os apóstolos oravam. Quando eles iam curar alguém, Pedro falou, levanta e anda. Aí no final ele falou assim, Pai, se for a tua vontade. Foi assim que ele orou? Levanta e anda. O que eu entendo? Parece que dá a impressão que quando você está orando por algumas pessoas de forma específica, você não precisa orar dizendo assim, Senhor, se for a tua vontade. Porque você já está com autoridade, você tem que falar. Talvez algo que está nos bloqueando é o medo de falar bem assim. Chega perto, a pessoa está num caixão, né? Fala assim, levanta. Levanta e anda. Aí não levanta, aí você então fica aí mesmo. Não, aí você não vai entrar nessa incredulidade. Era a vontade do Senhor que ele não levantasse. Aí fica... Mas você precisa o quê? Ei, enfermidade, recua. Eu te dou uma ordem agora. Aleluia. Vai ter momentos que você vai ter que fazer isso. Você não vai, Senhor, se for a tua vontade que tu cure essa pessoa. Porque os apóstolos nos ensinaram isso. Quando algumas pessoas estavam enfermas, ele foi muito enfático. Levanta e anda. Quando você vê alguém doente, enfermidade, eu te rejeito. Eu te repreendo. Bata em retirada. Senhor, que a tua cura se estabeleça. E você vai declarar. Se você... Vai ter orações também, que vai ter momentos que você vai saber o que é a vontade de Deus. Você já teve essa experiência? Às vezes você ora por pessoas, você está orando, e você fala bem assim, eu estou começando a entender, já orei tanto por alguém, por exemplo, pela saúde, e Deus começa a ministrar, não ora mais por cura. Quem já passou por essa experiência? É isso que eu estou falando de aprender com a vida de oração. Mas isso, irmãos, é para pessoas que têm uma vida de amadurecimento e vai dar contas a Deus. Eu tive essa experiência lá para os irmãos hoje na nossa reunião. Uma irmã lá do bairro, ela me procurou e falou assim, apóstolo, você pode orar pelo meu pai lá no 28? Eu falei, posso. Aí me explicou a situação, fui lá. Aí como era a virada do ano, eu esqueci completamente, irmãos, de ir lá para orar pelo irmão. Tipo, uma semana depois eu lembrei. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de orar pelo irmão, visitar para orar. Aí eu entrei em contato com a irmã, falei, irmã, como é que está a situação do seu pai? Não, apóstolo, ele faleceu. Aí eu falei, ele faleceu? Aí eu falei, tá bom, irmã, meus sentimentos, né, e a irmã. Aí depois eu orei a Deus e falei, Senhor, me perdoa, porque eu não fui lá. Aí depois o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, não ia adiantar. Quem está entendendo? Não estou dando desculpa aqui. Eu estou falando, mas eu pedi uma direção do Espírito. E aquilo me trouxe um conforto. Era o que eu tinha para ele. Tinha que ser dessa forma. Não também que se eu tivesse ido lá, provavelmente teria sido curado. Não eu estou dizendo. Mas já teve momentos também de Deus falar, vai lá e não esquecer, porque aquilo fica perturbando mesmo, assim, no bom sentido eu quero falar, né? Que Deus não perturba, mas aquele incentivo para você ir lá. Como um irmão que nós oramos, o Andrei, que se afogou, estava entre a vida e a morte, lá no 28 de agosto. Aí ele queria muito falar comigo, irmãos. Todo tempo chama o apóstolo aqui, chama o pastor do evangelista Sidney, e queria que eu fosse lá, e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, ele não conseguia falar. Ele pegou um papel com muita dificuldade, ele escreveu. Peça para o seu Deus me curar. Aí, irmãos, eu tremi na base.
Aí eu tremi. Eu falei, e agora que ele é indígena? Porque ele tem os deuses dele que eles acreditam. E agora se eu orar e não acontecer? Aí eu falei, não vou ficar com dúvida não. Se Deus me trouxe aqui, ele é comigo. Aí comecei, isso são as experiências na oração. Aí eu me prostrei lá dentro da UTI do 28 de agosto, irmãos. Coloquei, orei, declarei, repreendi, chorei na presença de Deus. Uma semana depois ele saiu. Não estou dizendo que isso foi a minha oração, mas eu acho que isso ajudou. Não quero me exaltar. Que não era apenas eu que estava orando, muitas pessoas estavam orando. Mas Deus me permitiu entrar lá. Aí ele falou que vai contar o testemunho lá na igreja por esses meses, né? Por esse mês ainda, ou mês que vem. Então, diga orar, eu aprendo, eu desenvolvo aprendizados para você saber como Deus trabalha. Mas claro que você não vai limitar Deus. Diga, nós não podemos limitar Deus. Nós devemos sempre acreditar. Amém? Bom, nós temos orações também, queridos, orações de direcionamento. Quando você está enfrentando, por exemplo, você está em dúvida com um assunto. Você precisa fazer uma oração de direcionamento. Senhor, o que eu faço nessa situação? Como eu vou proceder? É pelo sim ou é pelo não? Você está numa dúvida terrível. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te direcionar. Peça um sinal, peça algo, mas vá na direção do Senhor. Quem está entendendo? Amém? Oração, por exemplo, você faz oração de renúncia? O que é oração de renúncia? Tudo isso que eu estou falando, irmãos, está dentro do contexto de Tiago. Quando ele fala que Elias era um homem, né, simples, né, como qualquer um, mas orou e Deus operou, o que ele quer dizer? Toda a nossa vida deve ser permeada por oração. Ele não está dizendo que é só uma causa impossível que você vai orar. Às vezes é um direcionamento. O varão aí está orando, aí está com a cabeça em duas mulheres. Acontece. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que orar. Pedir direção do Senhor. As duas ele não pode ficar, irmãos. E nem ficar com história com as duas. Ele vai ter que ser... Os jovens aí, orem, jovem. Amém? Me dá um sinal, se eu mostro alguma coisa, Deus vai falar no seu coração. Às vezes Deus vai usar um líder e fala assim, meu filho, deixa de história. Tu já sabe qual é. Deixa de graça. Deus usando teu líder. Deixa de história. Tá 10 anos, né? Não, apóstolo, estou orando para casar. Ah, é? Tá quantos anos, filho? Não, uns 10 anos moro junto. É sério? Quantos filhos? Temos 3. Eu falei, qual é a dúvida, amado? Para casar. Estou conhecendo. Um dia chegou um para mim e falou isso. Eu falei, me explica, o que tu está conhecendo? Irmão, o diabo ele é muito sujo, né? Ele bota cada história na cabeça do ser humano. Diga-se só o sangue. O que mais, queridos? A oração vai nos ajudar vai nos ajudar a pensar da forma como Deus quer que pensemos. Da forma que Ele quer que nós venhamos pensar. Então, quando eu oro, eu coloco também a minha mente para estar ligado com aquilo que Deus tem para mim. Olhar as coisas da forma de Deus. Eu falava também hoje para os nossos irmãos que nós temos que olhar as pessoas também, irmãos, com misericórdia, né? A oração me ajuda a olhar para o meu irmão com misericórdia. Porque pensa, as pessoas, irmãos, elas às vezes nos fazem raiva. Faz ou não faz, ser humano? Não, pensa aí. Faz ou não faz raiva? Faz raiva. E aí o que você tem que fazer? Senhor, me ajuda a ter misericórdia. É ou não é? Diga para o seu irmão, ei irmão, ore mais por misericórdia na sua vida. Diga para o seu irmão. É sério, porque senão eu não vou... Ninguém... É por isso que muitos abandonam o ministério, você sabia disso? Porque eles não sabem lidar com as pessoas, minha pastora Josimar. Você enfrenta o problema, aí não aguenta. Diga assim, ai Jesus, Senhor me ajuda. Tem um pensador, irmão, chamado Soren Kierkegaard. Quem já ouviu falar nesse filósofo? Um cristão. Ele tinha uma explicação interessante, meu pastor Luiz Alfredo. Ele dizia que orar era aprender a ouvir a Deus.
Quem acorda às vezes com vontade de dizer bem assim, Senhor, hoje eu só quero agradecer. Aí ele começa assim, obrigado pelo alimento, tal. Glória ao teu nome, amém. Só isso eu faço. Inverte tempo de gratidão. Irmão, pensa o seguinte. Eu conheci a bispa, né? Aí, tal. Pois é, né? Tchau. Aí, o que ela vai ter alguma interação? Assim? Ela vai dizer, você é doido. Não, sério. Ele só dá um oi pra mim, sai. Irmão, Deus é uma pessoa. Como que você vai... Claro que ninguém engana Deus, né? Mas se você não tiver relacionamento com Deus, como é que você vai alcançar as coisas de Deus? Deus, irmãos, qual é o Pai, irmãos? A Bíblia fala que Deus é Pai. Ele rejeita os seus filhos. Qual é o Pai? Pai que é Pai mesmo, que eu falo, não é aquele Pai que só tem, né, o nome de Pai, né? Mas o Pai que é Pai, ele ama. Quando o filho chega, pai, eu estou passando por isso. Irmão, o filho pode dar maior dor de cabeça para o pai às vezes. Mas o pai, não, meu filho, eu vou lhe ajudar. É ou não é? Irmãos, Jesus, ele veio à terra para nos dizer isso. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que ele diz mais? Quanto mais, minha pastora Terezinha, o Pai vos dará o Espírito Santo. Irmãos, como é que eu oro? Eu tenho procurado me concentrar na oração que eu estou fazendo. Se você estiver disperso, tente concentrar a sua atenção na oração, assim. E aí você vai começar a sentir que Deus está ali com você. Quem tem essa experiência? Não, seja sincero. Quem tem essa experiência? Às vezes, levanta a mão, às vezes. Quem sempre ora e sente que Deus está com você, levanta a mão. Apóstolo, já faz 1 ano que eu oro, mas eu não sinto nada. Levanta, não tem medo, levante a mão. Então nós estamos bem aqui na... Quando você começa a sentir, irmãos, eu falo, Senhor, eu só vou levantar quando o Senhor... Eu senti que o Senhor está comigo, meu pastor. Eu oro assim. E aí, irmãos, eu começo a chorar. Eu começo a sentir a glória dele. E eu sei, vai ter resposta. Eu não sei o que vai ser, mas vai ter resposta. Se não for como eu estou pedindo, vai ser o quê? Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Amém? Então, orar também é receber os comandos do Senhor. Diga, o Senhor tem comandos. Irmã Adriana, Deus vai começar a ministrar no teu coração, te dar estratégias para a rede, para a Thaís, o diácono Carneiro, estratégia, minha pastora, no ministério, estratégia no trabalho, estratégia como qual curso fazer, o que melhorar na sua vida. Diga, Deus nos dá essas estratégias. Você busca essa estratégia. Senhor, como é que eu posso ser usado para ganhar aquela vida, para trazer o meu filho para os teus caminhos? Uma vez, um tempo desse, uma irmã foi usada por Deus, porque aquilo que eu falei no início, a gente se acostuma demais com as pessoas, a gente começa, sem perceber, perder o respeito. E ela chegou assim, ela falou assim, meu apóstolo, vou lhe falar uma coisa. O senhor quer ganhar sua mãe para Jesus? Eu falei, quero. Então trate ela como uma filha. Quem está entendendo o mistério? Imagine que ela é sua filha. Sente com ela, tenha paciência com ela. Seja carinhoso com ela. Fale com amor as coisas para ela. E eu comecei a me examinar e falei, acho que eu estou falhando nisso aí. E eu tenho tentado a cada dia ser filho, mas também ser pai. Porque os nossos pais vão envelhecendo e eles começam a voltar a ser crianças. E um grande mandamento com promessa é o quê? Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Amém? Quem está entendendo esse mistério? Uma criança, irmãos, quando ela pede, por exemplo, ela está em casa, né? O pai já está preparando a comida ali. Ela tem dúvida que o pai vai preparar a comida ali, nas refeições? Ela simplesmente chega, estou aqui, papai. Vamos comer, filho? Aí faz o almoço, o lanche. O nosso sentimento, Diácono Francisco,
com relação a Deus, deve ser da mesma forma. Irmãos, Deus vai responder nossas orações. Deus ama o povo que ora, que busca. Na sua vida pessoal, no seu dia a dia. E queridos, é através da oração que Deus traz avivamento. Não há avivamento sem oração. Um dia perguntaram, a igreja de vocês já vive avivamento? Eu falei, vive. Né, meu amor? Perguntaram para mim, vive. Você sabia que a nossa igreja vive avivamento? Sabe por quê? Porque você está de pé, meu irmão. Você não está brincando aqui nessa tarde. Você não veio só porque você veio tocar, veio pregar, veio fazer alguma coisa nessa programação. Você veio porque se não fosse Deus, você não estava de pé. E você sabe disso. Você é avivado. A cada dia Deus está nos avivando. Apóstolo, mas eu quero que nem nas histórias, mas você vai ficar marcado na história. Eu conheci uma igreja, vai estar escrito lá no registro da história, uma igreja azul. Azul e branco, o povo era avivado, cheio do amor de Deus. Eu ouvi da boca de um demônio isso. A pessoa incorporada, o demônio falou, ela quer ir para essa igreja azul e branca aí. O demônio sabe a cor da nossa igreja? Você sabia disso? Mas eu não vou sair porque ela me chama. Eu falei, mentiroso. Tu é o pai da mentira mesmo. Ela te chama, mas ela não é tua. Sabe a quem ela pertence. E sai em nome de Jesus e bate em retirada. Acabou, não tem muita conversa com o diabo, não. Já caminhando para o final, queridos. Nós temos também que fazer orações proféticas, né? O que é oração profética? Comece a declarar. Está vendo uma causa impossível? Começa a marchar na sua congregação. Quando você vê a cadeira vazia, comece a imaginar elas todas cheias. Quem está entendendo? Amém? Coloca o nome nas cadeiras, comece a profetizar na porta, comece a profetizar dentro da tua casa. Quem ainda não é crente vai ser, você começa a declarar. E pode ter certeza que vai acontecer. Teu marido está dando dor de cabeça, o que você vai fazer? Coloca a mão na cabeça dele, ele dormindo e começa a profetizar. Senhor, eu declaro sobre meu marido uma mente restaurada, um coração puro, uma mente renovada. Senhor, eu declaro que ele se converta verdadeiramente, seja um homem cheio do teu Espírito Santo. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer. Comece a marchar. Eu não aceito o demônio dentro da minha casa, porque o diabo ele entra, irmãos. Ele entra nas casas. Tem diabo que deita na cama do casal. Ele abraça um aqui, abraça o outro, ele está no meio. Aí um virado para o lado, outro virado para o outro. Um para cada lado, né? É ou não é o demônio ali, irmãos? Não tenha dúvida. Quem é que quer ver a vida das pessoas destruídas? É o diabo. É ou não é? O diabo quer ver a vida das pessoas, o quê? Destruída. Diga, mas está repreendida em nome de Jesus. Amém? Mas você precisa, diga, eu preciso orar. Amém? Então ore contra a maldade. Nós vivemos num mundo mau. Então você está vendo que isso aí é só para quem crê, irmãos. Porque para o homem natural, o que a gente está fazendo aqui é o quê? Loucura. É loucura. A gente está reunido aqui, falando sobre... Esse povo enlouqueceu, fala coisa que eles nem estão vendo. É ou não é? Mas não é o que Paulo falou? Paulo falou que o evangelho é o quê? Loucura para o mundo. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir os que se acham sábios, né? Olha só. Isso aqui é importante que eu anotei aqui. Eu fui anotando, irmãos, para fazer essa pregação aqui. Eu vi essa semana, após ter colocado ali. Eu falei, meu Deus, tem uma palavra para ministrar. Olha só. Querido, pelo amor, diga para o seu irmão, e você vai dizer para ele, mas você vai tomar posse também disso aqui. Diga assim, não espere vontade para orar. Diga assim, pelo amor de Deus. Vou repetir para você. Diga, meu querido, amado do Senhor. Diga, não espere vontade para orar. Diga assim, quando você estiver sem vontade,
É aí que você vai orar. Quem entendeu? Ai, tô um mês que eu não consigo orar porque eu não tenho vontade. Aí, querido, tá feio a situação. Diga assim, tá feia a situação. Diga assim, comece a orar que a vontade vai vir. Amém? Quem acorda, irmão, todo dia disposto a trabalhar? Acorda assim, uau, hoje eu tô tipo Hulk para trabalhar. Quem que acorda assim, irmão, todo dia? Não, todo mundo acorda assim todo dia? Porque, olha, se tem é raro. É raro. Porque às vezes você dorme tarde, às vezes você teve um problema na família, não dormiu direito. Então, não dá para acordar todo dia com vontade para trabalhar. Mas você não vai trabalhar? Sim. Por que você vai trabalhar? Muitos boletos. Muitos boletos. Mas no final do mês não vai ter ali? No final do mês não vai ter ali a oração? É a mesma coisa. Pode orar. Como dizia a minha bispa Creus, uma vez eu liguei para ela, eu estava atribulado, irmão. Eu falei, minha bispa, eu queria que a senhora orasse por mim no telefone. Ore por mim. Ela começou a orar, ela fez uma oração daquela, irmão, que o céu desceu. Desceu. Aí ela falou assim, nunca esqueça, Deus é o nosso patrão. Rapaz, meu irmão, eu comecei a entrar no mistério lá onde eu estava, dentro do laboratório. Foi glória a Deus. Obrigado, minha bispa, pela sua oração. A bispa Creus orou por mim. Faça isso, porque se você estiver assim, sem vontade, ligue para o seu líder e fale, meu líder, ore 2 minutos por mim aí. Ore, que ele deixe, você vai ser renovado. Agora sim, peça também força, mas não deixe de orar. Mas também você não vai ligar todo dia para o seu líder, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Você vai orar naquele dia que tiver mais, você vai receber a injeção ali, né, do poder de Deus para você o quê? Orar. Diga, ser abençoado. Diga para o seu meu querido abençoado. Diga assim, não espere vontade para orar. Ore sempre. Aí eu vou caminhar agora para o final mesmo. Eu falei que eu estava concluindo, agora eu vou para o final, irmão. Amém? Estava concluindo. Gerúndio, tá? Que é uma coisa que está acontecendo. Vamos lá. Olha só. Desde quando você se converteu, você ouve que é importante orar. Concorda comigo? Até a criança, menino, ora. Todo mundo sabe que tem que orar, né, meu pastor Marcos? Agora vem a pergunta. Por que é tão difícil orar, então? Já que... Eu vou fazer uma pergunta só para você se autoanalisar, mas não precisa você responder. Quantos livros sobre oração você leu esse ano? Não precisa responder. Quantas pregações você ouviu, o seminário voltado para a oração esse ano? Quantas vezes você foi para o culto de oração esse ano? Quantas vezes esse ano você fez propósitos de oração? Fez consagração? Abriu seu próprio jejum? Não, só jejum quando o pastor fala. Então isso aí é uma grande... Tem alguma coisa acontecendo. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Não, sério, que você foi lá, você evangelizou, você ganhou, está no seu NEF, você está acompanhando. Quantas pessoas? Nós estamos... Não, seja sincero. Está difícil ganhar, apóstolo Vidas, então vamos fazer o seguinte, vamos levar para a oração. Primeiro, colocar amor no nosso coração. Irmãos, tem vezes, eu digo para vocês que, às vezes eu e o bispo, a gente é maluco por Jesus mesmo. Maluco mesmo, por Jesus. E a gente ora, a gente fala assim, Senhor, eu não sei mais nem o que pedir por essa pessoa. Porque você já discipulou, já visitou, já foi. E parece que a pessoa insiste em não se voltar para Deus, né? E fala, Senhor, só me ajuda a entender que tu tens um propósito que nós não conseguimos entender nesse momento. A gente chora, coloca nas mãos de Deus, se entristece. Mas a gente não deixa de amar, né? A gente continua amando, avançando. E o que eu entendi, irmãos, né, nesse final aqui sobre por que as pessoas não oram?
Diga, o primeiro ponto é uma luta que existe dentro da nossa mente. Existe uma luta na nossa mente. Porque se tem algo que eu preciso fazer e eu não faço, o que está por trás disso? Uma batalha na mente. A gente ajuda várias pessoas, como eu falei. E certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: apóstolo, eu não entendo como o diabo entrou na minha vida. Aí eu falei: eu sei como ele entrou na tua vida. O senhor sabe? Sei. Você está aí 15 anos longe da igreja. Você começou a se envolver com doutrinas erradas. Presta atenção. Você começou a se envolver com doutrinas erradas. E eu sei quais são essas doutrinas. Casamento não resolvido. O que mais? Sem vida de oração. Aí eu falei: me explique agora, como que o diabo não... não é a pergunta como ele entrou, a pergunta é como ele não entraria na tua vida. Aí ele: verdade, né? Eu falei: claro, meu filho. Lógico que o diabo entrou com o inferno inteiro na tua vida. Você abandonou a casa, você abandonou o pastorado. Eu falei: filho, eu vou orar muito por você, mas só depende muito de você também, porque você... E conhece a palavra, tá? Conhece. Mas, diga assim, não pratica a palavra. Essa é a segunda tese, meu bispo, da carta de Tiago, do apóstolo Tiago, que ele diz o quê? Como ficar firme no meio das tribulações? Olhando para si mesmo e falando: eu vou começar a colocar agora a palavra de Deus em prática. Uma das teses de Tiago, da sua carta, é o quê? Sejam praticantes. Porque nós somos muito fáceis para falar, mas nós temos pouca disposição para fazer. Então diga: eu preciso praticar mais a palavra. E o segredo é aqui, ó, olhar para dentro aqui, ó, e falar: nossa, tá meio complicada a minha situação. É saber reconhecer e falar: não, eu preciso melhorar nessa área, e realmente eu não estou orando. Eu passo mais tempo no Dorama, no Netflix, no Disney Plus, no Instagram, no Facebook. Eu não faço um curso para me aprimorar, eu não tenho prazer em ler a palavra. Quantos estão fazendo plano de leitura esse ano? Está envolvido mesmo? 3 capítulos por dia, irmãos. Quando você chegar lá em Isaías, você vai entender como é difícil você manter essa disciplina. Mas quando você entrar na última marcha, aí você vai embora. Irmãos, como é maravilhoso. E eu aprendi uma coisa: tem pessoas, irmãos, que elas são boas de doutrina, mas não são boas de Bíblia. Aprender a doutrina é uma coisa, ler a Bíblia é outra. Eu tenho essa experiência comigo. Eu comecei a ver que até muitas doutrinas que eu ouvi ou até aprendi, elas nem se harmonizam com as Escrituras. Porque talvez a forma como a doutrina foi talvez elaborada, ela tem uma outra narrativa, que a gente chama de narrativa canônica. Se 10 pessoas lerem a Bíblia, vão ser 10 interpretações. Você tem 10 igrejas. E vai surgir as doutrinas mais complicadas. Mas se você ler com o intuito de entender o contexto, aí você se aprimora, se aprofunda e sabe o que Deus quer para a sua vida. E eu estou tentando entender, eu falei assim: eu quero o que o Senhor quer. Eu tenho tentado entender a vontade de Deus. Então diga: a luta travada contra a nossa mente. Diga: uma luta travada. Isso que dificulta a nossa vida de oração. Quando você para, nossa, eu passo a semana inteira trabalhando, eu não tiro um tempo para orar. Tá difícil. Mas você precisa incluir na sua vida, né? Na sua disciplina espiritual, a oração. Segundo, mais um ponto. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles estão dentro do contexto de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Porque todos os eventos estão acontecendo dentro ali da vida dos reis de Israel. Até ali o momento do exílio, né? E depois o retorno. E nós vamos perceber, queridos, que Deus está quase se humilhando para o homem. Parece heresia que eu estou falando, mas não é não. Mas o homem vira as costas. Ah, apóstolo, é Israel no Antigo Testamento. História.
É eu e você, essa é a nossa história. A história do Antigo Testamento é a minha e a sua história. Israel é um exemplo. Paulo fala em 2 Coríntios que tudo que está registrado ali é para nossa exortação, para olharmos os exemplos ali, refletirmos e não repetirmos aquilo. Mas talvez muitos de nós estamos como os reis de Israel. Quando a situação de Josias, quando Josias está ali, irmãos, ele parece que ficou chateado com Deus, Josias. E aí o que acontece com Josias? Ele enfermo, diz bem assim o texto, e na sua enfermidade não buscou ao Senhor. Já Ezequias estava com decreto de morte, e aí ele fala, Senhor, tenho andado contigo, clamou, se humilhou, vou te dar mais 15 anos de vida. As histórias, queridos, as histórias bíblicas estão para nos exortar e nos colocar nos trilhos que o Senhor quer para cada um de nós. E aí, qual é a nossa postura hoje? Eu queria te desafiar você nessa tarde, entrando para essa noite quase, você tomar uma posição em relação à sua vida espiritual. Quem não está orando, você vai ser despertado para orar. Quem já ora, vai se firmar ainda mais. Amém? Você pode se pôr de pé nesse momento?